seu sogro. O Moisés poderia estar dirigindo o seu carro, Uber, está lá trabalhando. Ele poderia estar lavando a louça em casa. Ele poderia estar trabalhando para trazer o sustento para dentro de casa, fazendo uma coisa comum que nós fazemos. Ele não estava fazendo nada de especial. Ele estava na sua vida diária, rotineira, cotidiana. Mas tem uma coisa que acontece nesse texto que chama muita atenção para mim. Porque o Moisés, apacentando o rebanho do sogro, ele vê algo diferente. Ele vê que tem um lugar onde uma sarça está queimando. Tem fogo no meio da sarça. E ele começa a perceber que aquela sarça não se consome. Isso chama a atenção do Moisés. Moisés estava na sua vida diária, na sua lida diária, na sua rotina, no seu cotidiano, mas ele estava atento, ele estava vigilante. Não era o cara que estava dormindo no ponto. É uma coisa que a gente faz muito. Nós nos acostumamos de tal forma com a rotina, com a nossa vida diária, que às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. A gente não percebe as situações que se colocam diante de nós. A gente não consegue perceber o que o outro está passando. A gente não consegue perceber as oportunidades. Às vezes Deus coloca pessoas perto de nós para que essas pessoas sejam alcançadas por Deus. Você senta no metrô e senta alguém do seu lado, e essa pessoa às vezes está chorando, ela está chorando, e você vai a viagem todinha com o seu fone de ouvido, escutando a Fernanda Brum, o Paulo Baruch, escutando Livres para Adorar, né? A Rose Nascimento, mas você não consegue perceber que tem uma pessoa que está ao seu lado e que está precisando de pelo menos uma palavra, pelo menos um: como é que você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? E nós vivemos isso muitas vezes na nossa rotina. Ou você vai me dizer que isso não acontece dentro de casa também? Você está tão envolvido com o seu trabalho diário, com a sua luta diária, que às vezes você deixa de perceber que tem coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, que querem a sua atenção, que requerem a sua atenção, que precisam do seu movimento. O Moisés estava atento, e o Moisés fala assim, ele diz assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. O Moisés já foi e viu que tinha alguma coisa de diferente ali. Ele já percebeu que tinha alguma coisa que era fora do seu comum, fora do seu cotidiano. E isso é algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos olhar ao nosso redor, olhar para a nossa vida, para os lugares onde nós estamos, para as relações que nós vivemos, e perceber onde é que Deus está começando a agir, e perceber onde é que Deus está começando a trabalhar, perceber o que é que Deus está fazendo e onde é que Deus está colocando a mão. Quando você está absorto em si mesmo, fechado em sua própria vida, preocupado apenas com a sua existência, você vai ficar perdido. Essas coisas vão passar despercebidas de você. Você não vai conseguir atentar para isso. Por isso, o primeiro conselho é: mesmo que você esteja na sua rotina diária, fazendo as mesmas coisas que você faz todos os dias,
trabalhando pela sua vida, lutando pelo sustento da sua casa, esteja atento, esteja vigilante, olhe ao seu redor, porque Deus já está trabalhando. E quando Deus trabalha, Ele já está trabalhando em favor dos seus filhos e filhas. Quando Deus atua, Ele atua em favor dos seus filhos e filhas. Por isso, fique atento, como Moisés estava atento. Segunda coisa que nós vamos aprender com Moisés aqui, qual é? Moisés não estava apenas atento. Moisés não apenas teve a sua atenção voltada para aquela cena, mas o Moisés, ele toma uma atitude. Ele se move do seu lugar até o lugar onde a sarça ardia e não se consumia. Você consegue perceber o movimento de Moisés? Porque pode ser que você seja uma pessoa atenta. Pode ser que aquela pessoa que sentou ao seu lado do metrô não passou despercebida. Você estava cantando com a Fernanda Brum no ouvido, ou com o Fernandinho, ou com o que você gosta de ouvir, mas você percebeu a pessoa lá chorando, só que você não age em direção a ela. Você percebeu e você diz assim no seu íntimo: ó Deus, abençoe essa pessoa. Você não se envolve, você não se move, você não age, você não tem uma atitude, e aí você cai num erro. O Moisés não fez assim. Quando ele teve a sua atenção chamada por aquela sarça ardente, ele saiu do seu lugar e foi até o lugar onde a sarça ardia e não se consumia. Meus irmãos, Deus espera um movimento de nós. Isso parece um jargão religioso, né? Mas é uma coisa que a gente fala tanto, só que a gente não compreende, não age assim. Deus espera um movimento dos seus filhos. E às vezes você está clamando pela mudança na sua vida, não está? Às vezes você está clamando para que Deus transforme a sua realidade. Às vezes você está clamando para que Deus faça algo na sua família. Você ora, você está atento, mas você não se mexe. Você não trabalha, você não se move, você não caminha em direção àquilo que Deus quer fazer. Deus está lá, Ele começa a trabalhar, os sinais começam a surgir, e você do seu lugar fica apenas observando, fica apenas vendo. Complica? Deus espera que os seus filhos se movam até Ele. Terceira coisa que nós vamos aprender aqui: o que é que acontece quando Moisés se move em direção a Deus? Deus fala. Porque todas as vezes que os seus filhos se movem em direção a Ele, Deus fala. Quando você se move em direção a Deus, Deus vai falar com você. Quando você está atento para o que Deus está fazendo, quando você percebe os sinais da ação de Deus, e você se move em direção a Deus, Deus vai falar com você. Deus vai te dizer o que Ele quer que você ouça. Deus vai trazer e transmitir a mensagem do coração dele para o seu coração, e você vai compreender, não tem mistério nisso. Deus vai falar diretamente contigo, você vai perceber que é Deus quem está falando, vai discernir a voz de Deus e vai compreender exatamente o que Deus quer que você faça. Porque todas as vezes que Deus fala conosco, a gente já aprendeu isso na escola bíblica, geralmente Deus nos dá uma ordem, e essa ordem vem acompanhada de uma promessa. Todas as vezes que Deus fala conosco, geralmente Ele nos diz aquilo que Ele quer que nós façamos, mas isso está sempre acompanhado de uma promessa. Não foi assim com Abraão? Foi assim com Abraão, né?
Abraão, sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, vai para um lugar que você não conhece, mas que eu vou te mostrar. E aí o que é que Deus diz para Abraão? Eu vou ser o teu Deus, e você vai ser o pai de muitas nações. Não foi assim que Jesus falou para os seus discípulos? Ide por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, quando você se move até Deus, Ele também se move até você. Porque tem uma coisa que a gente acha que acontece. A gente acha que Deus é um Deus reativo. Você sabe o que é isso? A gente acha que Deus reage. Não é assim. Deus já está trabalhando. Deus já está se movimentando. Ele já se moveu do seu lugar. Mas Ele quer que você se mova também em direção a Ele. E quando você se move em direção a Ele, porque percebeu que Ele já está trabalhando, Deus vai falar com você. Deus vai te dar uma direção, vai te dar um caminho. Ele vai te ensinar exatamente o que você deve fazer. E agora a gente vai aprender aqui com Moisés. O que é que Deus fala para o Moisés no versículo 7? Leia comigo aí mais uma vez. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois, versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aí o versículo 10 fecha para nós o que a gente precisa ouvir nessa noite. Só a primeira palavrinha do versículo 10 qual é? Vem. Você consegue perceber qual é o imperativo aí, a diferença desse imperativo? Não é vai. Deus não fala para Moisés assim, vai. Não, Deus diz, vem. Porque Deus já está em movimento em favor daquele povo. A gente precisa entender isso. Precisa acreditar que Deus já está trabalhando em nosso favor. Deus já está trabalhando pela tua causa, meu irmão, pela tua família. Deus já quer dar a resposta de oração para você, que você tem feito. Deus não está alheio ao que você está passando. Deus está atento, e Ele quer agora que você participe com Ele disso. Aqui está o grande segredo. Não é assim, vai e faz isso. É diz, vem e faz comigo, porque eu mesmo desci para livrar o meu povo. Vem, se envolve comigo nesse trabalho, trabalha comigo nisso. E a gente tem um entendimento tão errado de querer resolver as coisas sem a participação de Deus. A gente inclusive às vezes quer resolver as coisas em nome de Deus, mas sem a participação de Deus. A gente quer resolver as coisas crendo que Deus pode nos ajudar, mas não nos movemos em direção a Ele para que Ele trabalhe conosco. Às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho. Porque se Moisés tivesse saído do seu lugar sozinho, chegado até o Egito sozinho, e tivesse levantado um exército sozinho para lutar contra o faraó, sozinho, o povo de Israel teria sido dizimado pelo exército egípcio, uma das grandes potências da época. Mas quando Moisés foi ao Egito, ele não foi sozinho. Por quê? Deus foi com ele.
Quando Moisés conversou com os líderes do povo de Israel para organizar o povo e chegar até o faraó e falar com o faraó, ele não foi sozinho, porque Deus estava com ele. Quando Moisés foi até o faraó exigir que o povo saísse da terra para adorar o seu Deus, ele não foi sozinho, Deus estava com ele. Quando Moisés uniu o povo para celebrar a Páscoa e o anjo da morte passou sobre a terra do Egito, ele também não estava sozinho, o próprio Deus estava com ele. Quando eles caminharam diante do Mar Vermelho e passaram por aquele mar com os pés enxutos, eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles. Você não está sozinho. Então pare de querer trabalhar sozinho. Pare de querer resolver as situações da sua vida sozinho. Você fica projetando, que eu sei. Você fica planejando soluções. Você diz assim: se eu fizer isso, eu vou conseguir resolver essa situação e aí eu vou poder fazer aquilo. Você fica estabelecendo metas e planos e projetos, mas você deixa de fazer a primeira coisa que deveria ter feito, que é ver o teu Deus trabalhando em teu favor, colocar a tua mão onde Deus está colocando a mão trabalhando, se mover até Deus, para que Deus fale contigo e te oriente o que você deve fazer, e aí sim, você poder trabalhar com o Senhor. O apóstolo Paulo vai usar uma expressãozinha para você e para mim, que reflete o que eu estou dizendo. Ele diz que nós somos cooperadores de Cristo. Você sabe o que significa um cooperador? É uma pessoa que opera com. Operar é trabalhar. É como as empresas estão chamando agora os funcionários, né? Não se chama mais funcionário numa empresa, se chama colaborador. O colaborador é aquele que labora com. Laborar é trabalhar. Então nós somos colaboradores de Deus nessa terra. Não adianta, isso pode ser aplicado para qualquer área da nossa vida. Uma igreja, por exemplo, que quer cumprir a sua missão de pregar o Evangelho, ela não pode fazer isso sozinha. Ela precisa trabalhar com Deus que já está trabalhando, que Deus já está trabalhando. Então a igreja vai dar as mãos com Deus e labora com Deus. Na sua família é a mesma coisa. Comece a perceber na sua rotina quais são os sinais que Deus está te enviando. O que é que Deus está te falando? Como é que Deus tem se manifestado dentro da tua casa para mudar a situação que você tem vivido lá? Agora, quando você perceber isso, não fique parado. Não diga assim: ah, deixa que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, mas Ele quer trabalhar com você. Deus está trabalhando, mas Ele quer que você trabalhe com Ele. Deus está trabalhando, mas Ele quer que você coloque a mão também na coisa. Ele quer que você seja ativo. Ele quer que você participe com Ele dessa obra. E aí o mais interessante, para a gente fechar, pode ser que a sua ação, o seu movimento, seja Deus querendo te usar para ser a resposta de oração de alguém. Essa é uma das coisas que eu acho mais lindas nessa história. Por isso que eu insisti em começar a leitura da oração do povo. O povo que estava sofrendo, eles fizeram o quê? Clamaram, oraram a Deus. O Deus que está atento à situação do seu povo fez o quê? Se moveu a eles. E aí o que foi que Deus fez? Chamou uma pessoa, para que essa pessoa pudesse liderar esse povo para que eles fossem libertos. Você já pensou você ser a resposta de oração de alguém? Já pensou isso? Já pensou que tem alguém que está orando por uma causa e essa pessoa não sabe o que fazer, ela está se sentindo impotente, inclusive, em relação a isso, e você tem percebido a ação de Deus, você tem se movido até Deus, Deus tem falado contigo, tem te dito o que você deve fazer, e aí, minha irmã,
meu irmão, tem que fazer o que diz a canção. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, porque quando Deus coloca a mão, a gente não olha para trás, a gente vai para frente. Há um lugar onde os medos, ou o medo não te domina. O Moisés teve medo. O Moisés disse: quem sou eu? Eu não sei falar, eu sou pesado de língua, esse povo não vai me ouvir, o faraó vai me matar. E Deus disse: é você mesmo, meu querido, é você mesmo que eu quero usar, porque eu quero que você, Moisés, você, João, você, Robertão, seja a resposta da oração desse povo, seja a resposta da oração de alguém. Deus quer nos usar para ser a resposta de oração de alguém. Por isso, fique atento, perceba o sinal de Deus, se movimente em direção a Ele, ouça a sua voz e obedeça ao que Ele quer te dizer. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Nosso Deus está atento à nossa oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, eu curarei a sua ferida. O Senhor quer fazer isso conosco. Eu não sei há quanto tempo você está fugindo da missão que Deus confiou a você. Eu não sei há quanto tempo você está no deserto, querido. Eu não sei há quanto tempo você está se escondendo na caverna. Você já sabe o que foi que Deus quer, o que foi que Deus te disse, o que Deus quer que você faça. Você já ouviu dele, você já teve sinais de Deus na sua vida, mas você ainda não está se movimentando para Deus. Por quê? Por que você ainda está parado, apacentando o rebanho? Deus não quer você apacentando o rebanho, Deus não quer você fazendo as coisas que você faz todos os dias, repetidamente. Deus quer que você faça essas coisas, mas quer que essas coisas não te impeçam de ouvir a voz dEle e de cumprir o chamado que Ele te fez, de cumprir a missão que Ele te deu. Eu te peço, Senhor, por cada um de nós que aqui estamos, e muitas vezes nos afundamos em nossa vida diária e nos acomodamos em buscar apenas os recursos para o nosso sustento. Nós começamos a olhar apenas para a nossa própria vida e ficamos desatentos com os sinais que o Senhor tem manifestado ao nosso redor, dos lugares onde o Senhor já tem começado a trabalhar, das pessoas em quem o Senhor já está trabalhando, já começou aquela boa obra, mas nós ainda estamos desatentos. Nos perdoa, Senhor, nos ajuda a estarmos vigilantes à tua ação, e quando percebermos o sinal do Senhor, não nos deixe ficar parados, Deus, mas nos move, nos ajuda a nos movimentarmos, a nos movermos em direção ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale ao nosso coração e nos dê o direcionamento daquilo que o Senhor deseja. E fala para cada um de nós, Senhor, todas as vezes que o Senhor for trabalhar em alguém ou em algum lugar, me chama, nos chama, Deus. Diz para nós também, como o Senhor disse para Moisés: vem comigo, porque eu vou livrar, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou refazer, renovar, reestruturar. O Senhor diz para a gente: vem comigo e participa comigo desse trabalho. Nós queremos dizer sim ao Senhor, nós queremos participar contigo de tudo
quanto o Senhor deseja fazer em nossas vidas, nas vidas das outras pessoas e no mundo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Avisar, nós estamos chegando no final do ano e geralmente nesse período de novembro e dezembro nós começamos um trabalho de organização para 2018. Então é nesse período que a gente começa a pedir a Deus
que nos dê um direcionamento, a gente começa a fazer o que se deve fazer sempre. Começa a orar, para que Deus nos direcione, para que Deus levante pessoas, para que Deus nos oriente em relação às questões da igreja, né? E queria pedir à igreja para que ore também sobre isso, tá? Nós vamos estar num processo de indicação de líderes.